Curso de Saúde e Segurança dos Trabalhadores da Saúde. Norma Regulamentadora, número 32. NR 32. Aula 2. Riscos químicos. É o perigo a que determinado indivíduo está exposto, ao manipular produtos químicos que podem causar-lhe danos físicos ou prejudicar-lhe a saúde. Os danos físicos relacionados à exposição química incluem, desde irritação na pele e olhos, passando por queimaduras leves, indo até aqueles de maior severidade, causado por incêndio ou explosão. Deve ser mantida a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos utilizados em serviços de saúde. Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e de validade, e nome do responsável pela manipulação ou fracionamento. É vedado o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos. Do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PPRA. No Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, dos Serviços de Saúde, deve constar inventário de todos os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos, com indicação daqueles que impliquem riscos à segurança e saúde do trabalhador. Os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos que impliquem riscos à segurança e saúde do trabalhador, devem ter uma ficha descritiva contendo, no mínimo, as seguintes informações: a. As características e as formas de utilização do produto. b. Os riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao meio ambiente, considerando as formas de utilização. c. As medidas de proteção coletiva, individual e controle médico da saúde dos trabalhadores. d. Condições e local de estocagem. e. Procedimentos em situações de emergência. Uma cópia da ficha deve ser mantida nos locais onde o produto é utilizado. Na elaboração e implementação do PCMSO, devem ser consideradas as informações contidas nas fichas descritivas citadas anteriormente. Cabe ao empregador capacitar, inicialmente de forma continuada, os trabalhadores envolvidos para a utilização segura de produtos químicos. A capacitação deve conter, no mínimo, a apresentação das fichas descritivas citadas anteriormente, com explicação das informações nelas contidas. b. Os procedimentos de segurança relativos à utilização. c. Os procedimentos a serem adotados em caso de incidentes, acidentes e em situações de emergência. Das medidas de proteção. O empregador deve destinar local apropriado para manipulação ou fracionamento de produtos químicos que impliquem riscos à segurança e saúde do trabalhador. É vedada a realização destes procedimentos em qualquer local que não o apropriado para este fim. Excetuam-se a preparação e associação de medicamentos para administração imediata aos pacientes. O local deve dispor, no mínimo, de a. Sinalização gráfica de fácil visualização para identificação do ambiente, respeitando o disposto na NR 26. b. Equipamentos que garantam a concentração dos produtos químicos no ar, abaixo dos limites de tolerância estabelecidos nas NR 9 e NR 15, e observando-se os níveis de ação previstos na NR 9. c. Equipamentos que garantam a exaustão dos produtos químicos de forma a não potencializar a exposição de qualquer trabalhador, envolvido ou não, no processo de trabalho, não devendo ser utilizado o equipamento tipo coifa. d. Chuveiro e lava-olhos, os quais deverão ser acionados e higienizados semanalmente. e. Equipamentos de proteção individual,
adequados aos riscos, à disposição dos trabalhadores. F. Sistema adequado de descarte. A manipulação ou fracionamento dos produtos químicos deve ser feito por trabalhador qualificado. O transporte de produtos químicos deve ser realizado considerando os riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao meio ambiente. Todos os estabelecimentos que realizam, ou que pretendem realizar, esterilização, reesterilização ou reprocessamento por gás óxido de etileno, deverão atender o disposto na Portaria Interministerial número 482/MS/MTE de 16 de abril de 1999. Nos locais onde se utilizam e armazenam produtos inflamáveis, o sistema de prevenção de incêndio deve prever medidas especiais de segurança e procedimentos de emergência. As áreas de armazenamento de produtos químicos devem ser ventiladas e sinalizadas. Devem ser previstas áreas de armazenamento próprias para produtos químicos incompatíveis. Dos gases medicinais. Na movimentação, transporte, armazenamento, manuseio e utilização dos gases, bem como na manutenção dos equipamentos, devem ser observadas as recomendações do fabricante, desde que compatíveis com as disposições da legislação vigente. As recomendações do fabricante, em português, devem ser mantidas no local de trabalho à disposição dos trabalhadores e da inspeção do trabalho. É vedado: a. A utilização de equipamentos em que se constate vazamento de gás. B. Submeter equipamentos a pressões superiores àquelas para as quais foram projetados. C. A utilização de cilindros que não tenham a identificação do gás e a válvula de segurança. D. A movimentação dos cilindros sem a utilização dos equipamentos de proteção individual adequados. E. A submissão dos cilindros a temperaturas extremas. F. A utilização do oxigênio e do ar comprimido para fins diversos aos que se destinam. G. O contato de óleos, graxas, hidrocarbonetos ou materiais orgânicos similares com gases oxidantes. H. A utilização de cilindros de oxigênio sem a válvula de retenção ou o dispositivo apropriado para impedir o fluxo reverso. I. A transferência de gases de um cilindro para outro, independentemente da capacidade dos cilindros. J. O transporte de cilindros soltos, em posição horizontal e sem capacetes. Os cilindros contendo gases inflamáveis, tais como hidrogênio e acetileno, devem ser armazenados a uma distância mínima de 8 metros daqueles contendo gases oxidantes, tais como oxigênio e óxido nitroso, ou através de barreiras vedadas e resistentes ao fogo. Para o sistema centralizado de gases medicinais, devem ser fixadas placas, em local visível, com caracteres indeléveis e legíveis, com as seguintes informações: a. Nominação das pessoas autorizadas a terem acesso ao local e treinadas na operação e manutenção do sistema. B. Procedimentos a serem adotados em caso de emergência. C. Número de telefone para uso em caso de emergência. D. Sinalização alusiva a perigo. Dos medicamentos e das drogas de risco. Consideram-se medicamentos e drogas de risco aquelas que possam causar genotoxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e toxicidade séria e seletiva sobre órgãos e sistemas. Deve constar no PPR a descrição dos riscos inerentes às atividades de recebimento, armazenamento, preparo, distribuição, administração dos medicamentos e das drogas de risco. Todos os equipamentos utilizados para a administração dos gases ou vapores anestésicos devem ser submetidos à manutenção corretiva e preventiva, dando-se especial atenção aos pontos de vazamentos para o ambiente de trabalho, buscando sua eliminação.
A manutenção consiste, no mínimo, na verificação dos cilindros de gases, conectores, conexões, mangueiras, balões, traqueias, válvulas, aparelhos de anestesia e máscaras faciais para ventilação pulmonar. Dos gases e vapores anestésicos. O programa e os relatórios de manutenção devem constar de documento próprio que deve ficar à disposição dos trabalhadores diretamente envolvidos, e da fiscalização do trabalho. Os locais onde são utilizados gases ou vapores anestésicos devem ter sistemas de ventilação e exaustão, com o objetivo de manter a concentração ambiental sob controle, conforme previsto na legislação vigente. Toda trabalhadora gestante só será liberada para o trabalho em áreas com possibilidade de exposição a gases ou vapores anestésicos, após autorização por escrito do médico responsável pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, considerando as informações contidas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Dos quimioterápicos e antineoplásicos. Os quimioterápicos antineoplásicos somente devem ser preparados em área exclusiva e com acesso restrito aos profissionais diretamente envolvidos. A área deve dispor no mínimo de a. Vestiário de barreira com dupla câmara. b. Sala de preparo dos quimioterápicos. c. Local destinado para as atividades administrativas. d. Local de armazenamento exclusivo para estocagem. O vestiário deve dispor de a. Pia e material para lavar e secar as mãos. b. Lava-olhos, o qual pode ser substituído por uma ducha tipo higiênica. c. Chuveiro de emergência. d. Equipamentos de proteção individual e vestimentas para uso e reposição. e armários para guarda de pertences. f. Recipientes para descarte de vestimentas usadas. Devem ser elaborados manuais de procedimentos relativos à limpeza, descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo as superfícies, instalações, equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI, e materiais. Os manuais devem estar disponíveis a todos os trabalhadores e à fiscalização do trabalho. Todos os profissionais diretamente envolvidos devem lavar adequadamente as mãos, antes e após a retirada das luvas. A sala de preparo deve ser dotada de cabine de segurança biológica classe 2B2, e na sua instalação devem ser previstos, no mínimo, a. Suprimento de ar necessário ao seu funcionamento. b. Local e posicionamento, de forma a evitar a formação de turbulência aérea. Gabine de segurança biológica. A cabine deve a. Estar em funcionamento no mínimo por 30 minutos antes do início do trabalho de manipulação, e permanecer ligada por 30 minutos após a conclusão do trabalho. b. Ser submetida periodicamente a manutenções e trocas de filtros absolutos e pré-filtros, de acordo com um programa escrito, que obedeça às especificações do fabricante, e que deva estar à disposição da inspeção do trabalho. c. Possuir relatório das manutenções, que deve ser mantido à disposição da fiscalização do trabalho. d. Ter etiquetas afixadas em locais visíveis com as datas da última e da próxima manutenção. e. Ser submetida a processo de limpeza, descontaminação e desinfecção, nas paredes laterais internas e superfície de trabalho, antes do início das atividades. f. Ter a sua superfície de trabalho submetida aos procedimentos de limpeza ao final das atividades, e no caso de ocorrência de acidentes com derramamentos e respingos. Com relação aos quimioterápicos e antineoplásicos, compete ao empregador a. Proibir fumar, comer ou beber, bem como portar adornos ou maquiar-se.
B. Afastar das atividades as trabalhadoras gestantes e nutrizes. C. Proibir que os trabalhadores expostos realizem atividades com possibilidade de exposição aos agentes ionizantes. D. Fornecer aos trabalhadores avental confeccionado de material impermeável, com frente resistente fechado nas costas, manga comprida e punho justo, quando do seu preparo e administração. E. Fornecer aos trabalhadores dispositivos de segurança que minimizem a geração de aerossóis e a ocorrência de acidentes durante a manipulação e administração. F. Fornecer aos trabalhadores dispositivos de segurança para a prevenção de acidentes durante o transporte. Além do cumprimento do disposto na legislação vigente, os equipamentos de proteção individual EPI devem atender às seguintes exigências: a. Ser avaliados diariamente quanto ao estado de conservação e segurança. B. Estar armazenados em locais de fácil acesso e em quantidade suficiente para imediata substituição, segundo as exigências do procedimento ou em caso de contaminação ou dano. Com relação aos quimioterápicos e antineoplásicos, é vedado: a. Iniciar qualquer atividade na falta de EPI. B. Dar continuidade às atividades de manipulação quando ocorrer qualquer interrupção do funcionamento da cabine de segurança biológica. Dos procedimentos operacionais, em caso de ocorrência de acidentes ambientais ou pessoais. Com relação aos quimioterápicos, entende-se por acidente: a. Ambiental. Contaminação do ambiente devido à saída do medicamento do invase, no qual esteja acondicionado, seja por derramamento ou por aerodispersóides sólidos ou líquidos. B. Pessoal. Contaminação gerada por contato ou inalação dos medicamentos da terapia quimioterápica antineoplásica em qualquer das etapas do processo. As normas e os procedimentos a serem adotados em caso de ocorrência de acidentes ambientais ou pessoais devem constar em manual disponível e de fácil acesso aos trabalhadores e à fiscalização do trabalho. Nas áreas de preparação, armazenamento e administração e para o transporte, deve ser mantido um kit de derramamento identificado e disponível, que deve conter, no mínimo, luvas de procedimento, avental impermeável, compressas absorventes, proteção respiratória, proteção ocular, sabão, recipiente identificado para recolhimento de resíduos e descrição do procedimento. Da capacitação. Os trabalhadores envolvidos devem receber capacitação inicial e continuada que contenha, no mínimo, a. As principais vias de exposição ocupacional. B. Os efeitos terapêuticos e adversos destes medicamentos e o possível risco à saúde, a longo e curto prazo. C. As normas e os procedimentos padronizados, relativos ao manuseio, preparo, transporte, administração, distribuição e descarte dos quimioterápicos antineoplásicos. D. As normas e os procedimentos a serem adotadas no caso de ocorrência de acidentes. A capacitação deve ser ministrada por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos quimioterápicos e antineoplásicos.